Boa noite. Já tô posicionada aqui. Mesmo recado que de ontem, tá, gente? Eu vou começar a pôr a mão na massa e as dúvidas tem um dia destinado na Semana da Porcelana para as dúvidas, que é na segunda-feira, no dia 6. Então, a ideia é já começar com a mão na massa aqui hoje. Hoje, iremos trabalhar com as técnicas para forno profissional, mas gostaria de ressaltar também que a gente pode aplicar as dicas que eu vou dar por aqui no forno convencional também, tá? A única coisa é a questão da tinta, a textura ser um pouco diferente, tá? Neila, dá uma olhadinha na descrição dessa aula, a gente tem o link no Drive, no qual você pode pegar os riscos. Dá uma olhadinha se você consegue ver na descrição dessa live aí do YouTube que tem esse link, tá bom? Pessoal do Instagram, se alguém quiser o link, né, desses riscos, me chama no direct que depois eu envio para vocês também, tá bom? Bom, como eu falei, a ideia é já começar pondo a mão na massa aqui hoje e a gente deixa as dúvidas para o momento das dúvidas lá da segunda-feira, certo, gente? Vamos lá? Bom, aqui eu já deixei minha tinta preparada com óleo de copaíba. Aqui eu tô usando os pigmentos para o forno profissional, tá? Na lista de materiais também, para quem estava no grupo do WhatsApp, eu já falei todos os materiais que eu iria utilizar. E aqui eu só preparei a tinta com óleo de copaíba, tá? Então eu preparei algumas cores, eu preparei o Lemon Yellow, eu preparei o creme 5, chocolate, o chestnut, o chartreuse e o dark green, tá? Eu só preparei essas tintas, já deixei aqui o pigmento com o óleo de copaíba preparado. Aí as misturas de tonalidades eu vou fazer com vocês, certo? Bom, vamos lá. A referência é essa daqui. Então, primeiro passo, a gente vai começar a entender essa pincelada. Eu vou usar aqui só dois tipos de pincéis, que são os pincéis filete da Condor, tá? A referência é 422000 e eu tenho 422000, tá? Eu tenho esses dois aqui e eu vou usar apenas um para fazer todo o trabalho, tá? Vou usar um verde e o outro na tonalidade do amarelo e do marrom. Então, vou usar só dois pincéis. Então, para começar, gente, eu já passei meu risco aqui no meu azulejo. Também é importante falar para vocês que vocês podem fazer esse desenho tanto no azulejo, numa caneca, no prato, tá bom? Então, vocês podem usar esse risco onde vocês quiserem. Eu costumo fazer em azulejo ou em prato nas lives para vocês por uma questão de visualização, tá? Pinguinho de copaíba aqui no meu azulejo, porque eu sempre molho o meu pincel um pouco antes de começar. Só molho no óleo de copaíba e também dou uma secadinha no meu guardanapo, tá? Molho e dou essa secadinha. Vamos começar fazendo a parte do caule, a parte verde. Para isso, eu vou fazer a mistura desses dois verdes, que é o chartreuse e o dark green. Então, eu tenho eles dois aqui. O chartreuse ele é o mais clarinho. Eu vou puxar para cá e vou misturar um pouquinho com o dark green. Certo? Então, é essa a mistura que eu tô fazendo nesse momento. Detalhe importante, carregar o pincel muito bem, tá? Então, vou tentar aproximar até para vocês verem melhor. Eu molho o pincel todinho, girando o meu pincel.
para ele carregar bem, tá? Carreguei bem ele e eu vou começar a pintura aqui. Então, eu já tenho o traço aqui, então eu só vou ir pintando por cima do traço, fazendo a pincelada. Rafa, eu quero fazer a mão livre e tudo. Também pode, tá? Então, aqui eu vou começar. O filete, ele permite que a gente faça um traço fino e preciso. Apoio das mãos é uma coisa muito importante, tá bom, gente? Então, sempre apoiar muito bem as mãos. Então, aqui eu tô fazendo o traçado do caule. Vou trocar de pincel, porque esse meu tá um pouquinho amassado na ponta, eu acabei de verificar isso. Então, vou molhar no coparinho de novo e molhar na tinta. Esses filetes, eles acabam amassando com muita facilidade. Por isso que eu já tenho alguns separados aqui. Então, o traço do filete, gente, ele ajuda a manter o traço fino. Eu vou mostrar de perto para vocês como que é essa pincelada. Só um minutinho para eu posicionar. Pincelada leve e reta, tá? Nesse momento do caule. Depois vai chegar a parte das folhas. Nas folhas a gente vai apertar e levantar devagar, tá? Então, por enquanto, pincelada reta, sempre apoiando a mão, os dedos, e depois a gente vai usar a pincelada que é apertar e ir levantando aos poucos, tá? É essa pincelada. Então, voltando aqui, eu sempre quero que vocês percebam muito isso. Desde ontem eu tô falando isso. Essa questão de carregar o pincel, que é muito importante. Esse desenho ele é bem simples, né? Então, a maioria dos traços aqui iniciais são traços retos. Eu sempre apoio a minha mão também, para ter mais firmeza. Aqui já tem uma folhinha, então eu vou fazer o quê? A pincelada é apertar o pincel e levantar, tá? Então aqui já a pincelada já é um pouquinho diferente. A pincelada reta. Aqui temos outra folhinha, então ó lá. Aperta e puxa. Posso fazer tanto começando da parte mais gordinha da folha, como eu fiz agora, como começando da parte mais fininha e apertando no final. Isso vai da preferência de vocês, tá bom? Deixa aqui. Fazendo o traço reto. A parte do caule é essa pincelada bem simples. O legal desse desenho é que a gente faz tudo com um único pincel, né? Folhinha. A ideia aqui é a gente ter um desenho, mesmo seguindo a referência, um pouco mais livre, né? Muito provavelmente não vai sair idêntico do que eu fiz do primeiro, e se vocês forem fazer aí, não vai sair idêntico também.
cada um tem a sua mão, o seu jeito de fazer a pincelada. Esse controle do pincel também vem aos poucos e com treino. Você deve também aí na sua casa treinar só as pinceladas também. E aos poucos isso vai se tornando mais fácil. Então aqui é a mesma pincelada que eu mostrei para vocês. Aperta e vai afinando. Ou vai do lado mais fino e depois aperta. Aí é a preferência de vocês. Não é uma regra. E é legal vocês experimentarem. Ah, esse pincel, eu posso trabalhar ele assim, fazer uma pincelada desse jeito. E ir descobrindo o que você gosta e o que você não gosta. E o apoio da mão é sempre muito importante. Mão nunca no ar, sempre apoiada. Ficou clarinho, que nem o meu? Recarreguei de novo e voltei aqui, tá? Ah, errei. Pega um palitinho com um pouco de álcool, pouquinho, e algodão e vai limpando, tá? Pincelada simples aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tô lendo uma pergunta aqui, gente, por isso que eu parei. Esse carbono, se ficar fora da pintura, da tinta, desaparece na temperatura do forno ou temos que pincelar cobrindo o carbono de tecido? Na temperatura alta do forno profissional, eu acho que tá sem foco essa live. Até esqueci o que eu tava falando, fui ver a câmera aqui, gente, perdão. Esse carbono de tecido, se for as tonalidades mais claras, passando pela queima do forno profissional, ele vai sumir todinho, tá, gente? Cores escuras, eu já fiz o teste, por exemplo, com verde escuro, ele é mais difícil, tá? E você tem que limpar depois para retirar. Mas, se você usar o rosa, o amarelo, que é o que eu indico normalmente, ele vai sair totalmente na queima do forno profissional, tá? Agora, falando de forno convencional, ele não sai, você precisa limpar depois, tá? Resolveu sua pergunta, Joyce? Depois manda aqui pra gente. Continuando aqui. Ficou clarinha de novo, eu posso voltar na pincelada. Parte do caule prontinha, gente. Vou limpar meu pincel rapidamente aqui, com um pouquinho de álcool. Não gosto muito de limpar com álcool, mas eu não tô com a minha terebentina aqui por perto. Então vai no álcool mesmo. Acabei perdendo um pincel que não estava muito bom, então vou usar o mesmo. Só limpei aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer primeiro o miolinho da margarina, tá, gente?
Então, o miolinho, se vocês perceberem mais de perto, deixa eu tentar mostrar melhor aqui para vocês. Eu fiz ele com duas tonalidades, um marrom mais escuro aqui e um marronzinho mais claro, para dar um pouco de luz, né? Então, os miolinhos ele tem um tom mais escuro e uma parte interna mais clarinha, tá? Deixa eu mostrar aqui também, que eu acho que não pegou muito bem. Então, uma parte mais escura aqui e o miolinho mais claro. Então, o marronzinho mais escuro que eu tô usando aqui é o chestnut, tá? Então, eu vou molhar um pouquinho meu pincel de novo no óleo de copaíba, pra tirar esse resquício do verde. Tô com o mesmo pincel, tá, gente? E aí eu vou no marrom mais escuro primeiro. E eu vou só depositar a tinta com batidinhas, tá? Então eu não vou fazer uma pincelada, eu vou depositar no contorno da parte de baixo, tá? Então eu só tô colocando mais escuro na parte de baixo do miolo. Depois eu venho com a tonalidade um pouquinho mais clara de marrom e faço o restante. Então é como se eu fizesse uma letra U, tá? Para esse preenchimento aqui. Letra U. Eu tô fazendo em todas, tá? Aqui eu só nem tenho, mas tem um pouquinho. Aí eu vou só limpar um pouquinho o meu pincel, não preciso limpar totalmente. Aí eu vou pegar o chocolate, que é esse marrom mais claro. E vou dar batidinhas nessa parte do meio. Lembrando que no forno profissional as cores elas modificam depois da queima, tá? Então, por mais que na hora da pintura não pareça que as cores estão tão diferentes, depois da queima a maioria modifica um pouco, tá? E aí ainda eu vou dar um truque que eu já vou mostrar pra vocês nesse miolinho. Então eu não chego a dar uma pincelada completa, né? Eu só dou essas batidinhas aqui, como se eu estivesse só depositando a tinta. O pincel, ele serve tanto para pôr tinta, como para retirar tinta. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou limpar o pincel, tirar esse excesso de marrom só no paninho, no guardanapo mesmo. E aí eu vou vir com ele seco, né, sem tinta, e vou, principalmente na parte de cima e do miolo, retirar um pouco de tinta, para trazer essa luminosidade. Então eu limpo aqui do lado e tiro. Então, por mais que seja um desenho simples, se eu tomo cuidado com esses detalhes, eu tenho um acabamento mais interessante. Então, eu faço essa retirada da tinta em alguns pontos. Eu tiro a tinta, limpo o pincel. Tiro a tinta,
Limpo o pincel em todos os miolinhos. Dificilmente uma pintura a gente resolve em uma pincelada só. Então, já fiz isso em todas. Talvez para vocês não esteja tão visível esse meio mais claro, mas assim, principalmente depois da queima, ele vai se evidenciar um pouco mais, tá? Bom, miolo feito, vamos agora para as nossas pétalas, tá? Para as pétalas eu vou usar o Lemon Yellow e o creme 5, tá? O que eu faço? Vou limpar um pouquinho do meu pincel aqui. Tô só com um pincel, gente. Olha como é possível fazer com um pincel só. Limpei um pouco no álcool. E aí, o que eu vou fazer? A minha base, o meu primeiro tom é o creme 5. O creme 5, perto do Lemon Yellow, essa cor aqui preparada antes da queima, ele parece até mais escuro que o Lemon Yellow. Mas não, esse creme 5, ele é uma tonalidade bem clarinha de bege, tá? Mais amarelada. Então eu vou começar por essa cor. Então, olhinho de copaíba aqui do lado, molhou, tirou o excesso e eu vou começar fazendo a base das pétalas com o creme 5. Então, carregando todo o meu pincel. Eu vou iniciar a pincelada. Aqui nessas pétalas menores, é uma pincelada simples, tá? Já eu vou mostrar a das pétalas de cada flor, né? Então aqui você vai fazendo essa pincelada mais simples, quase que igual do caule, mas você deixa ela mais grossinha. Eu vou fazer em todas essas pétalas pequenininhas, como se fossem esses botõezinhos, né, que tem. Então, eu vou fazer em todos eles primeiro. Algo mais gestual, mais rápido mesmo. Ver, acho que acabaram. Tem mais essa daqui, que ela é bem pequenininha. Agora eu vou mostrar para vocês a pincelada de cada pétala, tá? Uma pincelada de cada pétala acontece da seguinte maneira: recarrega, a gente tenta só encostar o pincel um pouquinho e aperta no final, tá? Então, ó, começa fininho e aperta, põe mais pressão, depois levanta com calma. Então, começa fininho, aperta e levanta com calma. Pra quê? Pra gente ter uma pétala mais redondinha. Então, de novo, começa fininho, aperta e levanta devagar. Fininho, aperta, levanta devagar. Certo? Essa é a pincelada básica. Eu vou fazer isso em todas as pétalas agora. Tudo com creme 5 agora. Depois eu vou vir dando uma leve pincelada depois com Lemon Yellow, tá? Mas eu vou mostrar isso depois. Então, essa mesma pincelada que eu ensinei pra vocês nas pétalas. Começa fininho, aperta, levanta.
Começa fininho, aperta, levanta. Elas vão se sobrepor aqui, né? Vai ficar um pouco diferente, obviamente, do risco. O risco tá para guiar a gente, não para limitar, tá, pessoal? Importante falar isso. Posso fazer um movimento contrário também, algumas pétalas que ficam em cima. Começa mais gordinho e vai afinando no final. Qual é o jeito de aprender a pincelada, gente? Pondo a mão na massa, tá? Você só vai entender o que é melhor para você, como você gosta de fazer a pincelada, se você testar aí na sua casa. E pode ser que na primeira vez não fique como você quer e aos poucos você vá ganhando mais prática, mais habilidade, né? Então é importante a gente testar, experimentar. Então aqui eu não vou ficar falando muito das pinceladas, porque eu já falei bastante para vocês. Aqui nessa parte de baixo, pelo conforto da mão, eu tô fazendo a parte mais grossinha, apertando mais e depois afinando no final. Como eu disse, eu tenho o costume muito de girar o prato para pintar e aqui por conta da live eu não consigo, da câmera, eu não consigo ficar girando muito. Então, na casa de vocês, por exemplo, se tiver difícil de alcançar para fazer um lado, você vai virando a sua porcelana. Aqui, pelo carbono ser amarelo, as cores vão se confundindo um pouco, né? Mas o processo da pincelada tá acontecendo aqui. Depois esses traços vão sumir depois da queima. Vou fazendo um contorcionismo aqui com a minha mão. Sujei aqui sem querer. Eu tô o tempo todo recarregando o meu pincel. Isso é importante, gente. Não é para eu ter excesso no pincel, mas se eu não recarregar, eu não consigo fazer a pincelada. Fazendo mais rapidinho aqui. Aqui, com certeza eu viraria o prato para ter mais movimento. Na casa de vocês explorem isso melhor. Tem aluna minha aí na live já. Acabei de ver aí a Isa. Tá difícil de ler aqui porque vocês estão mandando porque eu tô com o celular longe, mas tô vendo que vocês estão presentes aí. Obrigada pela participação, meninas.
Eu fui um pouco pro lado, né, gente? Na câmera do Instagram. Bom, quase terminando essa primeira parte aqui. Fazendo umas pinceladas mais livres. Eu vou me entortando toda, gente. Alguma aluna mandou lá, acho. A Laide. A Laide também. Oi, Alaide. Obrigada pela presença. Obrigada, meninas. Se eu não falei o nome de vocês, que estão aí. A pessoa usa óculos e, mesmo assim, difícil de enxergar na distância, gente. O celular tá lá do outro lado da mesa. Bom, então o creme 5 tá quase acabando nessa parte aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar o Lemon Yellow, um pouquinho do Lemon Yellow, molhei meu pincel de novo na Copaíba, tirei o excesso aqui. E eu vou pegar o Lemon Yellow, molhar o meu pincel. Provavelmente, gente, vocês não vão ver muito bem esse contraste das duas cores, mas é uma coisa que após a queima dá diferença, tá? Então eu vou só escolher alguns lugares das pétalas e passar um pouquinho do Lemon Yellow, porque isso vai dar um contraste de cor, tá? Visivelmente aqui não vai mudar muita coisa, mas depois da queima, o forno convencional o forno profissional tem muito disso, de modificar a cor após a queima, por isso que os testes são bem importantes. Então, eu nem tô seguindo a pincelada, mas aqui eu tô escolhendo alguns pontos para adicionar esse amarelo, para dar uma luminosidade. Então, Leila, com relação a isso, o que é mais fácil, o que é mais difícil, depende de você, né? E outra, por exemplo, aqui pra mim, o que é mais fácil é onde eu tenho conforto pra mão, justamente por conta das câmeras, né? Então, acaba que, de acordo com a posição da flor, com a posição da minha porcelana, eu vou tendo que mudar a minha mão, mudar o jeito. Por isso que eu acho que assim, treina das duas formas. E aí você descobre aí o que é melhor, o que você gosta mais, certo? Então, eu não gosto muito de falar assim em regras. Faça só assim ou faça só assado, tá? Porque eu acho que isso é prejudicial para o ensino de vocês. Eu acho que a melhor forma é a gente descobrir o que é melhor pra gente. E às vezes, por exemplo, você gosta mais de um jeito, eu gosto mais do outro. E às vezes tem a ver com a peça, né? Às vezes a gente... Esses dias eu tava me contorcendo toda para fazer uma pintura num aparelho de fundir. E eu tive que fazer esse desenho em várias posições diferentes e várias pinceladas de várias formas. Então isso é relativo, tá? Então se você ficar confortável fazendo, aperta primeiro e depois afina, ótimo, tá bom? Mas sempre testem, que isso é muito importante. Acho que o que as minhas alunas mais escutam falar é para testar, porque realmente isso é importante. Tem coisas que a gente só descobre experimentando. Então, fui colocando em alguns lugares o Lemon Yellow para dar uma luz, tá?
Queria até mostrar para vocês o contraste da que já está pintada para da que não está, tá? A cor muda bastante, principalmente com relação ao brilho que a gente tem depois da queima, tá, gente? Alguma dúvida com relação à pincelada dessa pintura em específico? Eu acho que ela é uma pintura bem tranquila de fazer, de experimentar e de começar por aí. E também, como eu disse, dá para ser aplicada no forno profissional. Hoje foi mais rápido do que o da rosa, né, gente? Bom, amanhã nós temos live também. Amanhã é o dia de fazer a costela de Adão para o forno convencional. A live de amanhã é às 5 horas. Peraí que eu tô tentando ler, gente. Uma pergunta aqui, da Joyce. Esse jeitinho da pincelada que você ensina, você indica um link, um lugar para pesquisarmos, tipo Insta da Condor, próprio YouTube, porque tem pinceladas que já existem e são lindas, só precisamos praticar. Normalmente, gente, no site da Condor, quando a gente tem um pincel, ou de outros pincéis, né, você encontra a pincelada que aquele pincel projeta, né? Mas vocês encontram facilmente também, e às vezes a gente busca em outros tipos, né? Outras linguagens, a própria pintura em tecido. Eu acho que assim é uma pesquisa sempre muito importante pesquisar e procurar outras fontes de inspiração, mas eu não tenho um lugar assim específico para indicar, procure aqui ou ali, mas no geral, hoje em dia a gente tem a internet uma facilidade muito grande de encontrar esses materiais, né? Até no Pinterest, se você jogar pinceladas, né, você encontra dicas e ideias de pinceladas, mas mesmo assim, o que eu indico mesmo é pôr a mão na massa. Você pode até olhar essas referências, mas sempre pôr a mão na massa é o melhor jeito de aprender. Bom, pessoal, hoje foi mais rapidinho, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Um beijo para vocês e uma boa noite.